Sejam bem-vindos ao podcast do Finanças Descomplicadas, onde simplificamos o mundo das finanças para você tomar decisões inteligentes e alcançar os seus objetivos. Hoje vamos então falar sobre um tema crucial para qualquer investidor: a gestão de risco. Se você quer proteger o seu património e investir com mais segurança, este episódio é para você. Antes de mais nada, o que é a gestão de risco? Portanto, vou-vos explicar de uma forma simples. A gestão de risco é a capacidade de identificar, avaliar e mitigar os riscos associados às suas decisões financeiras. Não importa se você está investindo na bolsa, está a comprar imóveis ou se está apenas a economizar para a sua reserva de emergência. Todos nós, em qualquer parte do mundo, enfrentamos riscos financeiros diariamente. Alguns exemplos de riscos comuns incluem a volatilidade do mercado, o risco de liquidez, o risco de crédito e até mesmo fatores externos, como crises económicas. A boa notícia é que com algumas estratégias simples, você pode reduzir significativamente esses riscos. Por que é que a gestão de risco é importante? Imagine que você tenha um barco atravessando um oceano. Não importa quão bom o barco seja, se ele não estiver preparado para tempestades, você pode perder tudo. Quando você investe, que sem uma gestão de risco adequada, até mesmo os melhores investimentos podem levar a perdas significativas. Vamos pegar na crise de 2008 e não se esquecemos da crise de 2008, em 2020, a pandemia do Covid, a guerra na Ucrânia, três grandes crises. Mas vamos à crise de 2008, onde muitas pessoas investiam apenas em ações de uma determinada empresa, sem fazer qualquer tipo de diversificação, a acreditarem que o mercado estava sempre a subir. Ele tanto subiu que ficaram sobrevalorizados e a bolha arrebentou. E arrebentou derivado à sobrevalorização do mercado. E essas pessoas perderam tudo porque não tinham uma estratégia de proteção. Qual é que é a lição que nós tiramos daqui? Investir sem gestão de risco é como conduzir sem cinto de segurança. Quais são as nossas possibilidades de termos estratégias na gestão de risco? Agora que você compreendeu a importância da gestão de risco e sabe que para comatar essa falta de gestão de risco, você necessita ter uma estratégia para estar protegido. Muito bem, então vamos para a parte prática, que são as estratégias que você pode implementar imediatamente e que eu vou-vos explicar. A primeira estratégia, diversificação. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Distribua os seus investimentos em diferentes ativos, como ações, rendas fixas, fundos imobiliários e até mesmo investimentos internacionais. Isso reduz o impacto de percas em uma única categoria. A melhor maneira de diversificarem para quem não tem muita experiência no mercado é os ETFs. Isto porquê? Imaginem que vocês têm uma cesta e nessa cesta vão colocar as melhores ações da bolsa. Muitas pessoas falam do S&P 500, muitas pessoas falam de tecnologia, muitos outros falam de energias renováveis. Vocês têm uma cesta e são adeptos da tecnologia. Vamos comprar ações de tecnologia. Dentro daquele cesto há uma ação que desce, mas há outra que sobe. E essa que sobe com a que desce equilibram o vosso cesto. O ETF S&P 500, que contém as 500 melhores empresas dos Estados Unidos, é um excelente ativo. Há aplicações que vos deixam comprar uma parte e há aplicações que deixam comprar o total do ETF. Mas é sempre uma boa diversificação onde vocês podem apostar. Comprar hoje um ETF, comprar amanhã outro ETF, comprar uma parte de um ETF hoje, comprar outra parte amanhã e de preferência que sejam ETFs acumulativos. Isto porquê? Porque o ETF acumulativo, os dividendos que pagam dessas ações, normalmente essas ações que estão dentro desses ETFs, quase todas elas são consideradas as Blue Chips Stocks. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que são ações que pagam dividendos seguidos e
os dividendos também aumentam há mais de 50 anos. Essas ações são das melhores ações, por isso são as 500 melhores. Quase todas elas pagam dividendos, seja mensal, seja de 3 em 3 meses, seja de 6 meses, seja uma vez por ano, quase todas elas pagam dividendos. E o acumulativo, os dividendos entram no vosso ETF, servem para reinvestir. Dá-vos aumento de capital, mais segurança, mais investimento. É um método excelente de diversificação de ativos. A segunda estratégia, alocação de ativos. Você divide o seu capital com base no seu perfil de risco. Eu tenho um vídeo no canal que é a diferença entre o investidor conservador e o investidor agressivo. Aconselho a verem também esse vídeo. Se você é um investidor agressivo, pode alocar mais em ações e criptoativos. Mas, se você for mais conservador, então eu aconselho a manter uma maior parte em renda fixa. ETFs são do melhor para investir. Renda fixa, ETF acumulativo, tem sempre uma renda fixa, aumenta o ETF, ganha mais capital, no caso você ser mais conservador. Como disse anteriormente, ser mais agressivo. Ações e criptoativos, compra, vende, especulação de mercado, provavelmente ganha mais dinheiro, mas também arrisca mais. Terceira estratégia, a tal tão falada e famosa reserva de emergência. A reserva de emergência é aconselhado a todas as pessoas, não só aquelas que investem, mesmo as que não investem, terem sempre um pé de meia. Para quê? Para que, se houver algum imprevisto, vocês têm esse fundo de emergência. A reserva de emergência deve ser o equivalente de 6 a 12 meses dos gastos mensais. Para que evite que você venda os seus investimentos em momentos desfavoráveis. Vejamos, você tem um fundo de emergência, 6 meses, e tem um problema que precisa de resolver. Pagamento fora do normal, fora do comum, que precisa de pagar. E tem os investimentos também, vamos ver que seja conservador, tem nos ETFs. O ETF é um investimento a longo prazo. Ora, qual é a solução? Tem duas soluções. Ou vende os ETFs ou usa a reserva de emergência. Em vez de estar a perder dinheiro com os ETFs a vendê-los, vai usar a reserva de emergência. Outra estratégia, a estratégia número 4. O uso de stop. Muito importante. Livra-vos de grandes perdas. Se você investir em ações, criptoativos, forex, não importa. Fizer day trade, configura as ordens de stop loss. Ou seja, quando você tem uma ordem, configure sempre o stop loss em day trade. Porque se estiver a perder, as suas percas são limitadas. Se não configurar o stop loss, você pode perder muito dinheiro. É algo que nós não queremos. Daí a gestão de risco, tentar gerir ao máximo e minimizar os riscos. Portanto, eu recapitulo, como já disse, ações, criptoativos, forex, etc. Day trade, sempre stop loss para estar limitado nas percas ao vender automaticamente quando o ativo atinge o vosso stop loss, neste caso. Quinta estratégia, acompanhamento contínuo. Também todas estas estratégias são muito importantes, não vale a pena estar a dizer que é muito importante, elas são todas importantes. O acompanhamento contínuo não é o vosso acompanhamento. É claro que o vosso acompanhamento é fundamental. A vossa literacia financeira, o estarem informados, o verem notícias, o lerem, é muito importante. Mas este acompanhamento contínuo é vocês a acompanharem o mercado. Isto porquê? Porque o mercado está sempre a mudar. Regularmente temos que ver a nossa carteira de investimentos e ajustá-la conforme o cenário económico. Nem todos os meses são meses bons para a tecnologia, nem todos os meses são meses bons para o Bitcoin. Nem todos os meses são bons para os ETFs. Nós já sabemos que os ETFs têm lá as 500 maiores empresas, umas equilibram as outras. Mas isso não impossibilita o facto de regularmente darmos uma vista de olhos à nossa carteira e ajustarmos, se for necessário, conforme o cenário económico. Vou-vos contar a história do Marcos, um amigo meu, que ele é um excelente exemplo de como a gestão de risco funciona. O Marcos, quando começou a investir, ele foi mal aconselhado e colocou todo o dinheiro numa única ação. Porquê? Porque ouviu uma dica quente. As dicas quentes são do género alguém que está dentro do assunto e está informado que vai haver ali uma modificação naquela ação e o Marcos investiu o dinheiro dele todo nessa ação. No primeiro mês, a ação subiu 20% e o Marcos ficou todo animado.
Mas por incrível que pareça, nem tudo o que luz é ouro, no segundo mês a empresa enfrenta um escândalo e as ações caíram 50%. O Marcos, o que é que lhe aconteceu? Perdeu metade do capital que ele investiu em semanas. O Marcos aprendeu a diversificar os investimentos e a usar o stop loss. Hoje em dia, ele foi bem aconselhado, ele estudou o mercado, ele leu livros para se informar acerca do próprio mercado em si. Porquê? Porque o Marcos gosta de investir. Hoje em dia, o cesto dele é constituído por ações, renda fixa e fundos imobiliários. Mesmo quando um ativo cai, os outros equilibram as perdas. Em 2020, quando houve a pandemia, o Marcos salvou-se à conta disto. E hoje em dia ele é feliz com os investimentos dele. A gestão de risco não é opcional, não é uma opção. Porque as opções somos nós que as fazemos, mas por vezes pagamos caro. A gestão de risco é essencial para minimizar as nossas percas. E como vimos hoje, com algumas medidas simples, você pode proteger o seu património e investir com muito mais confiança. Tal e qual como o Marcos, de uma história triste, conseguiu ter um desfecho alegre. Ele foi mal aconselhado e perdeu, mas essa perca deu-lhe experiência e então que dividiu os investimentos, pôs dentro do cesto dele, pôs vários tipos de investimentos e hoje em dia ele está contente. Portanto, com estas pequenas medidas, nós podemos proteger o nosso património e investir com muito mais confiança. Se você gostou deste episódio, compartilhe com um amigo que precisa de aprender a proteger os seus investimentos. Não se esqueça de seguir o canal Finanças Descomplicadas e colocar um like para mais dicas e estratégias. Até ao próximo episódio. Muito obrigado.